Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, espero encontrá-los todos bem. Bem-vindos a mais essa aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Essa será a nossa última aula do tópico que trata de teorias econômicas, do capítulo que trata de teorias econômicas, e nela nós vamos estudar o marxismo. E para isso, eu vou passar nessa videoaula um esquema que seria aquele que eu estaria desenvolvendo com vocês se fosse uma aula presencial, que nós estaríamos desenvolvendo no quadro negro. Após essa videoaula, em que vocês verão esse esquema, nós teremos a nossa aula síncrona, em que nós iremos debater melhor cada um desses tópicos. Até lá! Bem, colegas, vou tentar demonstrar nos esquemas a seguir um pouco da teoria marxista. Eu digo um pouco porque seria muita pretensão em poucos minutos querer demonstrar uma obra tão rica como foi a obra do marxismo. Podemos nem concordar com a sua teoria, mas não devemos de forma alguma deixar de admitir a riqueza de sua obra. Bom, a teoria marxista está exposta na sua grande obra, O Capital, que na realidade ele compila algumas obras que ele fez. O livro 1, O Processo de Acumulação do Capital, que ele escreveu em 1867, o Processo de Circulação do Capital, que ele publicou em 1885, o Processo Global da Produção Capitalista, que ele publicou em 1894, e a Teoria da Mais-Valia, que ele publicou em 1905. Bom, o que faz o Marx durante esse período aqui, de praticamente 1850 a 1910, o período da sua obra? Ele faz uma leitura do modo de produção capitalista. Uma leitura, por sinal, muito rica. Ele faz uma leitura do modo de produção capitalista, e é bom a gente lembrar que o capitalismo daquela época era um capitalismo bem diferente do capitalismo que nós temos hoje. Após essa leitura do modo de produção capitalista, ele aponta algumas contradições. E nós vamos falar para vocês as principais contradições que o Marx aponta, contradições do sistema do modo de produção capitalista. Após ele apontar essas contradições, ele propõe um modo de produção alternativo. Esse modo de produção alternativo que serviu de inspiração para o modo de produção socialista. Lembrando que no modo de produção capitalista, a propriedade e os meios de produção pertencem aos indivíduos, enquanto no modo de produção socialista, propriedade e meios de produção pertencem ao Estado. Então ele aponta essas contradições e propõe, certo, um modo de produção alternativo que veio a inspirar o modo de produção socialista. Como que se daria, segundo a visão do Marx, essa mudança, essa transição do modo de produção capitalista para o modo de produção socialista? Bom, vejamos no esquema seguinte. O Marx falava uma coisa, que de certa forma não está errado nisso, que o Estado é sempre um órgão a serviço da classe dominante. Como que se daria, partindo desse pressuposto, o Marx falava o seguinte: a classe operária deve lutar pela conquista do Estado. Como que se daria essa luta? Certo? Essa luta só daria através do quê? Da prática revolucionária. E a partir da conquista do Estado, implantaria a ditadura do proletariado. Então a transição do modo de produção capitalista para o modo de produção socialista, que é uma transição complicada. Imagine a propriedade dos meios de produção serem socializadas, passarem tudo para o Estado. Essa mudança não se daria de forma pacífica e tranquila. Então a única forma, segundo Marx, era a classe operária, como classe revolucionária de vanguarda, lutar pela conquista do Estado, que estava sempre a serviço da classe dominante, e a partir daí implantar a ditadura do proletariado, certo? E assim passar
toda a propriedade dos meios de produção dos capitalistas para o Estado e implantar o modo de produção alternativa, que viria a ser o modo de produção socialista. Bom, voltando ao esquema anterior, vamos falar dessas chamadas contradições que o Marx aponta. Então, as principais contradições, não são todas, as principais contradições econômicas apontadas pelo marxismo. Primeiro, ele falou algo que nós já estudamos em aulas passadas. Falamos que o capitalismo era sujeito a crises cíclicas. Certo? E agora não é necessário a gente estudar novamente as crises cíclicas, porque nós já estudamos lá atrás, vocês já compreenderam ela. Então, o Marx já falava disso também naquela época. Outra coisa que ele falava, e que também, até hoje, ninguém, de uma forma ou de outra, discorda. O capitalismo é sujeito à concentração de renda. É um modo de produção que ele leva à concentração de renda. Marx já falava isso. Ninguém, de uma forma ou de outra, certo, contesta isso. Apenas, hoje, nós temos um elemento para fazer políticas distributivas de renda, que na época principalmente que o Marx escreveu isso daqui, a sua obra, não existia, que era a figura do Estado como um agente que deve estar constantemente promovendo políticas distributivas de renda, principalmente através de política fiscal, arrecadando de quem tem maior capacidade contributiva, gastando quem tem mais necessidade, o Estado com as suas políticas públicas, coisa que não acontecia na época que o Marx escreveu a sua obra, porque na época nós vivíamos sob o liberalismo econômico. Então ele já falava que o capitalismo era sujeito à concentração de renda. E outra contradição que ele falou foi a chamada mais-valia. Para que a gente interprete melhor a teoria da mais-valia, nós vamos recorrer a uma outra parte da sua teoria, certo? Que é a teoria do valor-trabalho, que também não foi escrita por Marx, ela é aceita por Smith, por Ricardo, todos eles contribuíram para a construção dessa chamada teoria do valor-trabalho e concordam com ela. O que vem a ser essa teoria do valor-trabalho? É necessário a gente entender essa teoria do valor-trabalho para depois entender a chamada mais-valia. Então ele falava o seguinte, o que essa teoria do valor-trabalho ela demonstra? Que o valor de um bem econômico é a quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Então vamos lembrar o seguinte, o homem não cria nenhum bem econômico, o homem apenas transforma recursos naturais em bens e serviços que estariam à disposição do homem. Bom, esses bens e serviços, segundo a teoria do valor-trabalho, o valor dele é a quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Vamos tentar interpretar isso. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Uma mesa. Uma mesa tem um valor de R$100. Vamos imaginar uma mesa, o valor de venda dela é R$100. Segundo a teoria do valor-trabalho, R$100 é a quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Vamos interpretar isso. Vamos tentar fazer uma cadeia, tentei demonstrar aqui uma cadeia produtiva. O homem vai até a natureza, lógico, não me cobra nada por isso, e extrai a madeira suficiente para construir uma mesa. Qual que é o custo? Zero. A natureza está lá, os recursos estão lá. O homem trabalha e retira a madeira em estado bruto e vende essa madeira em estado bruto por R$10. R$10 representou o quê? O trabalho que ele teve para tirar a madeira lá da natureza. Bom, essa madeira é vendida por uma serraria, por exemplo, que vai serrar aquela madeira, transformá-la em tábuas. A serraria compra a madeira por 10
certo? Transforma ela, serra, tudo, faz uma série de trabalhos nela, certo? E vende essa madeira por 30. O que representou esse 20? Esses 20 representou o trabalho necessário para transformar a madeira bruta em tábuas. Então, de 10 passa para 30. Né? Bom, essa madeira está lá no norte do país, e essa madeira tem que chegar para a indústria. E alguém compra essa madeira lá e transporta ela até a indústria. Ele paga dessa madeira R$30 e tem todo um custo de transportar ela de R$10 e vende essa madeira para a indústria por R$40. A indústria pega essa madeira bruta e transforma ela numa mesa. Certo? Transforma ela numa mesa e nesse processo ela compra a madeira bruta por 40 e vende por 80. O que representa esses 40 aqui? Representa o custo de produção dessa mesa, trabalho. Bom, essa mesa por 80, ela vai para uma loja. A loja compra a mesa por 80 e vende para o consumidor final por R$100. O que representa esses R$20 adicionados? Representa todo o trabalho necessário à produção, à comercialização dessa mesa. E vendeu ela por 100. Então, ele fala, a teoria do valor-trabalho, ela fala que o valor de um bem é a quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Então, o valor do bem aqui, R$100. Ele vendeu por R$100. O que representa esses R$100, segundo a teoria? O trabalho lá do homem na natureza, R$10, mais o trabalho do serralheiro, mais o trabalho do transporte, mais o trabalho da produção da mesa, mais o trabalho da comercialização da mesa. Então, 10 mais 20, 30, mais 10, 40, mais 40, 80, mais 20, R$100. Aí vocês vão me perguntar, não, mas não é só isso. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, aqui no transporte, esses R$10 não é tudo trabalho. Aqui tem o custo do combustível, tem o custo da manutenção do caminhão, tem o custo do pneu, né? Mas vamos imaginar por outro lado. O combustível veio do quê? Certo? Vamos supor que R$5 aqui é combustível. O combustível custa R$5, por quê? Porque teve uma série de trabalhos necessários realizado ao longo da cadeia produtiva do combustível, para o combustível ser vendido a R$5, certo? E assim sucessivamente. Né? Então, tudo, o pneu, alguém trabalhou para produzir o pneu, então o valor do pneu é trabalho também. Mesma coisa que na indústria, tem uma parte que é energia elétrica. Né? A energia elétrica, alguém trabalhou para produzir energia elétrica. Tudo alguém trabalhou para a sua produção. Vocês vão falar, mas uma parte de todo esse valor de R$100 são impostos, correto? Uma boa parte, inclusive, são impostos. Só que esses impostos servem para quê? Servem para custear uma série de serviços que o Estado propicia, necessários para que esse processo produtivo ocorra. A indústria, as rodovias, a segurança, a educação, tudo que está envolvido, que o Estado gasta com o dinheiro, quer dizer, o Estado vai gastar para comprar trabalhos para que toda essa cadeia produtiva, para que a vida em sociedade seja possível. Então, tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Então, essa é a teoria do valor-trabalho, que é aceita por todo mundo, por todas as correntes de economistas, e que o valor de um bem é a quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Bom, agora é o seguinte, depois de ter demonstrado essa chamada teoria do valor-trabalho, o Marx, ele explica o que vem a ser a mais-valia, que é uma teoria, certo? Que o Marx, pela primeira vez,
demonstrou e que ela diz o seguinte: o valor no processo produtivo, o homem, certo? Os capitalistas se apropriam de uma parte daquilo que foi produzido pelos trabalhadores. Isso é chamada mais-valia, que está presente no modo de produção capitalista até nos dias de hoje. O que seria mais-valia? Mais-valia é o seguinte: está vendo o homem aqui? Ele está com uma motosserra, né? R$10 representou o trabalho. Mas aqui nesse processo de extrativismo tem uma empresa, um proprietário, certo? Um capitalista, que é dono da propriedade e dos meios de produção, que ele é dono da motosserra, aqui no caso, contrata o trabalhador, né, para cortar a madeira. Ele paga, ele vende essa madeira por R$10. Ele recebe, o capitalista recebe esses R$10. Como ele é proprietário dos meios de produção, ele contratou o trabalhador, ele dá quanto para o trabalhador? Ele dá 8. E R$2 é o custo do trabalho dele, é o lucro, daí que são tirados os lucros do capitalista. Ele é dono da propriedade, dos meios de produção, certo? E ele contratou o trabalhador e pagou 8 para o trabalhador e ficou com 2. O que é esses 2? É desses 2 que ele vai extrair o seu lucro, que é a chamada mais-valia. Ou seja, o trabalho ele vendeu por 10, mas ele não deu os 10 para o trabalhador, ele deu só uma parte. Mesma coisa aqui no estágio seguinte. Alguém é dono da serraria, um capitalista é dono da propriedade dos meios de produção, proprietário da serraria, ele contrata o trabalhador, vende esse trabalho por 20, dá 15 para o trabalhador e fica com 5, porque ele é dono da propriedade e dos meios de produção. É dessa parte que ele não paga ao trabalhador, que é chamada mais-valia. Mesma coisa aqui. Alguém, nessa próxima estágio, alguém é dono da transportadora, da propriedade dos meios de produção. Ele contrata o caminhoneiro para fazer o frete. Cobra por esse serviço R$10. Gasta com o caminhoneiro 4 ou 5. Outra parte, ele fica com ele, certo? Essa parte que fica com ele é a chamada mais-valia. A mesma coisa aqui no estágio seguinte. Alguém é dono da indústria, o capitalista, ele contrata trabalhadores, paga esses trabalhadores, recebe por resultado da sua produção 40 e paga aos trabalhadores 30. Fica com uma parte. Essa parte é chamada mais-valia. Mesma coisa no estágio seguinte. Alguém é dono da loja, certo? Compra a mesa por 80, vende essa mesa por 100 e dá 10, 15 para os trabalhadores. E uma parte ele reserva para si. Essa parte que ele reserva para si é a mais-valia. A mais-valia está aí, está presente em todo estágio em toda etapa de produção de qualquer empresa numa sociedade capitalista como a nossa. Bom, o que o Marx falava? Que o valor do bem é a quantidade de trabalho nele necessária. Pois bem, certo? Está aqui demonstrado. E que o trabalho é fornecido pelo trabalhador. E, portanto, cabe ao trabalhador ficar com todo este trabalho. Não poderia uma parte dele ser apropriado pelo capitalista. Então, o marxista vê a mais-valia como uma apropriação daquilo que é produzido pelo trabalhador e é apropriado pelo empresário, e dessa apropriação da chamada mais-valia que ele extrai o seu lucro. Então, o marxista vê essa apropriação como algo que não tem cabimento, certo? Ele desaprova essa chamada mais-valia, que é a apropriação de uma parte do valor do trabalho, e que fica com o capitalista. Então,
Um marxista vê isso como algo indevido. Um capitalista, ele vê a mais-valia, sabe que existe a mais-valia está aí, certo? Mas ele vê como algo perfeitamente justificável. Alguém, em algum momento, certo, conquistou a propriedade desses recursos produtivos, certo? Esse capitalista, ele tem a propriedade dos meios de produção, ele contrata os trabalhadores, ele faz uma parceria com esses trabalhadores, ele entra com a parte dos seus recursos, da sua propriedade, ele entra com a sua inventividade, ele assume o risco. Nesse processo produtivo ele cobra 10, uma parte ele dá ao trabalhador para remunerar o trabalho e uma parte ele fica consigo para remunerar, certo? A sua propriedade, os seus meios de produção, para remunerar a sua inventividade, certo? Então, um capitalista vê a mais-valia como algo perfeitamente justificável, porque ele, de uma forma ou de outra, também participou do processo produtivo. O marxista vê isso como algo injustificável. Um capitalista, em toda essa fase aqui, ele vê a mais-valia como algo justificável. Alguém é dono da propriedade, dos meios de produção, ele faz uma parceria, uma relação capital-trabalho com o trabalhador e fica com uma parte, porque na verdade ele participou do processo. Ele participou com o seu capital, ele assumiu os riscos, ele contratou os trabalhadores, certo? E uma parte ficou com o trabalho e uma parte remunerou o capital. Certo? Então, o marxista vê a mais-valia como algo injustificável, enquanto que um capitalista vê a mais-valia como algo justificável. Certo? Perfeitamente aceito, normal, certo? Bom, então o marxista, voltando aqui, ele aponta algumas contradições. Primeiro, as crises cíclicas que existem, certo? A concentração de renda que existe e a mais-valia que existe, e segundo um marxista, ela é injustificável. Como que o marxista pretende, imagina acabar com essas principais contradições? Com esse modo de produção alternativo, que é o modo de produção socialista, em que propriedade e meios de produção passam a pertencer ao Estado. E aí, se tudo pertence ao Estado, a economia é toda ela planificada, certo? Quem produz e quem vai consumir, tudo pertence ao Estado. Se você tem o Estado com a economia planificada e toda a produção é igual àquilo que vai ser consumido, você não vai ter a crises cíclicas. Então, assim, eliminaria as chamadas crises cíclicas, com propriedade e meios de produção pertencendo ao Estado. Concentração de renda. Segundo a teoria marxista, todo o resultado seria dividido equitativamente por todos aqueles que participaram da dinâmica produtiva. Assim, não haveria a figura do empresário, do proprietário, tudo pertenceria ao Estado e seria equitativamente distribuído entre todos. Então, você também, com esse modo de produção alternativo, não teria concentração de renda. Todos dividiriam igualitariamente o resultado daquela produção econômica. E a mais-valia? Também não teria mais-valia, porque tudo pertenceria à propriedade e meios de produção, pertenceria ao Estado, não teria a figura do capitalista para apropriar de uma parte da produção, que é a chamada mais-valia. Então, assim, você não teria essa mais-valia que, segundo o Marx, os marxistas, é algo injustificável. Então, você acabaria com essas contradições e todos entrariam no estado de solidariedade fraterna, com plena satisfação de suas necessidades e tudo mais. É assim que o marxista imaginava acabar com essas contradições do modo de produção capitalista. Tá ok?